Olá meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Jader Moura, no qual você passa a ter acesso a diversos conteúdos bíblicos, teológicos, apologéticos, pregações, palestras e muito mais. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite, se inscreva em nosso canal, deixe aí o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos e também com toda a sua família. Hoje nós estaremos falando acerca de um assunto que é uma das disciplinas do curso médio em teologia do Instituto Gamaliel. Quero aproveitar e estender o meu abraço aos nossos irmãos lá da cidade de Morro do Chapéu, Chapada da Diamantina, aqui na Bahia, que estão realizando o curso conosco naquela linda cidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e também do nosso pastor Pedro, que é o pastor presidente da igreja em Morro do Chapéu. Este vídeo tem como objetivo esclarecer algumas dúvidas que você possa ter em relação a este assunto e também fazer com que você aprenda e compreenda melhor esta temática. O assunto de hoje é o assunto de regras parlamentares. Então vamos lá, na introdução está escrito aqui no primeiro parágrafo da seguinte maneira: apesar de tomarmos nossas decisões livremente, somos compelidos a integrar grupos e neles deliberar. Segundo Homero, que foi um escritor, um filósofo, um historiador, ele disse o seguinte: a civilização progride em razão de um sistema de organização social fundado em assembleias. Assembleias aqui são reuniões, não tem nada a ver com a Assembleia de Deus, com o poder de decidir depois de discutir. O direito que o homem tem de participar, debater, deliberar é intocável. Muito bem. Diante dessa declaração, nós precisamos entender o seguinte, que como membros da sociedade, como pessoas, seres humanos, como pessoas sociais, com relacionamentos, nós temos o direito de discutir diversos assuntos em sociedade, diversos assuntos na nossa família, em determinados agrupamentos, seja no ambiente de trabalho, seja na sua comunidade cristã, evangélica, seja em algum grupo que você faça parte. Você tem direito de participar das reuniões, de discutir os assuntos, de falar sobre determinadas coisas que vão ajudar o grupo do qual você faz parte a melhorar, a se desenvolver e a progredir, certo? Agora, conforme ele vai falar aqui no próximo parágrafo, o que tem atrapalhado as reuniões ultimamente são a falta de organização e a desunião. Então, muitas vezes, quando determinados agrupamentos fazem uma reunião, quando eles vão discutir determinado assunto, por conta da falta de conhecimento dos organizadores ou até mesmo dos membros daquele grupo, a reunião se estende, passa do horário, o pessoal fala um bocado de coisa, mas não resolve absolutamente nada. Por que que isso acontece? Primeira coisa é falta de organização. A organização aqui é extremamente importante. O segundo fator é a desunião. As pessoas não estão unidas, não sabem quais são os objetivos do grupo, não sabem quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, e isso acaba trazendo desunião, intriga e várias outras coisas. Por isso que na disciplina de hoje, regras parlamentares, nós iremos aqui aprender determinadas regras ou determinadas leis que nos ajudem a participar de forma adequada e coerente de algumas reuniões. Por isso que no quarto parágrafo aqui da introdução, ele vai definir regras parlamentares da seguinte forma:
Regras parlamentares são certas regras ou leis que regem a palestra em conjunto. Ou seja, as regras parlamentares vão nos dar parâmetros, vão nos dar leis e regras para que possamos aplicá-las durante determinadas reuniões, que ele chama aqui de palestra em conjunto. E de fato a reunião é como se fosse uma grande palestra, só que conduzida por todos os componentes, por todas as pessoas. Óbvio que nós teremos uma liderança, mas nós sabemos que todas as pessoas ali podem participar dessa palestra. Portanto, nós temos aqui agora pelo menos 3 regras fundamentais. Acompanhe aí no seu livro. Aqui ele vai falar das 3 regras que são fundamentais para se obter a ordem nas discussões em grupo. Qual é a primeira regra? Olha como é importante. Falar um de cada vez. Então, como é que eu vou conduzir uma reunião com todo mundo falando ao mesmo tempo? Então, a primeira regra é que cada um deve falar na sua vez, ok? Segunda regra, ir diretamente ao assunto. Não adianta eu estar participando de uma reunião, sabendo que naquela reunião eu vou tratar de determinado assunto, e ao invés de falar sobre aquele assunto, eu vou ficar falando de outras coisas que não tem nada a ver com a reunião. E isso vai trazer desordem. Então nós precisamos ir direto ao assunto, evitar rodeios, evitar encheção de linguiça, evitar ser prolixo, se estender demais na vez que você tiver oportunidade para falar. Então vá direto ao assunto, essa é a segunda regra. A terceira regra é decidir tão logo haja opinião formada. Então depois que as pessoas discutiram o assunto, depois que elas tiveram a oportunidade de dar a sua opinião, não adianta ficar estendendo a reunião com outros assuntos, com outros temas, falando de outras coisas, que não tem nada a ver, com a proposta ou com a pauta do dia, porque isso vai acabar trazendo realmente cansaço. Então, quando as pessoas falarem e discutirem um determinado assunto, decida logo o que vocês irão fazer. Então, decidir tão logo haja opinião formada. Então, depois que a opinião estiver formada, então tomem a melhor posição, tomem aí a melhor alternativa, escolham o que vocês irão fazer dali para frente, ok? Muito bem. Aí nós temos aqui no primeiro parágrafo a ordem. E aí o primeiro parágrafo começa dizendo assim: a ordem é que possibilita a coordenação técnica dos trabalhos no período da reunião. É a aplicação constante e invariável das normas durante todo o tempo que durar a reunião. Então, durante todo o período da reunião, eu preciso me atentar às regras da disciplina de hoje, chamada de regras parlamentares. Eu preciso me atentar às leis das regras parlamentares e aplicá-las invariavelmente, constantemente, durante todo o período daquela reunião, justamente para que a minha reunião seja o mais breve possível, para que eu consiga atingir os objetivos traçados, para que eu consiga ser claro, para que eu consiga chegar aonde eu pretendo, e discutir todos os assuntos de forma objetiva e tomar as melhores decisões para o grupo, ok? Então, no segundo parágrafo aqui desse tópico, ele vai dizer que nós precisamos saber do que será tratado naquela reunião. É óbvio que em alguns momentos não dá para você antecipadamente falar sobre o que será tratado. Mas todos os participantes deveriam ter uma pauta, uma folha em suas mãos, com os assuntos que serão tratados durante aquela reunião. Isso
facilita muito durante o desenvolvimento da reunião e das discussões e dos assuntos que serão tratados, ok? E aí ele diz assim, que o sucesso da orientação dos trabalhos está no perfeito conhecimento das normas técnicas pelo presidente. Então, o presidente daquela reunião, daquela instituição, daquele departamento, daquele grupo, precisa ter o conhecimento das regras parlamentares. Como é que ele vai querer conduzir uma reunião de forma coerente, né, de uma maneira adequada, sendo que ele não conhece nada sobre as leis ou regras que nos ajudam, né, a ter uma reunião de sucesso? Então fica complicado. Outra coisa importante que ele vai dizer aqui: na hora que você quiser falar alguma coisa durante a reunião, como é que você pede a palavra ao presidente? Bem, primeira coisa, pedir a palavra ao presidente não significa você levantar a mão, ficar de pé e falar, quero falar. Também não significa dizer que você vai ficar chamando a atenção de todo mundo, fazendo pss, pss, ei. Não pode fazer isso. Na hora que você quiser falar e na hora oportuna, porque tem momentos que você não pode falar, mas quando chegar o momento, como é que você deve fazer? Bem, a orientação aqui é você estender a mão ou se levantar e dizer o seguinte: senhor presidente, para a pessoa que está conduzindo a reunião. Quando ele notar, né, a sua pessoa, você vai dizer, peço a palavra, e aí dizer o seu nome. Naquele momento o presidente poderá lhe conceder a palavra ou não. Normalmente, em locais pequenos, basta levantar a mão e falar, senhor presidente, peço a palavra. Em locais que são muito grandes, se você estiver lá no fundo, o ideal é você se levantar da cadeira, estender as mãos e pedir a palavra, dessa forma como nós estamos falando. Quando você for falar sobre o assunto desejado, você não deve se dirigir à plateia, você deve dirigir a sua palavra ao presidente da reunião, para que o que você falar não seja algo pessoal. Você deve ser o mais impessoal possível, para que as pessoas da plateia não se não se sintam ofendidas, ou para que você também evite determinados constrangimentos. Então dirija-se ao presidente, fale com o presidente, né, e jamais fale na pessoa de alguém ali da plateia, não pode citar o nome de ninguém. Então você deve manter um discurso de forma impessoal. Quando você discordar de alguém, por exemplo, alguém falou antes de você, você discorda do que ele falou e agora você pediu a palavra ao presidente. Você não pode dizer, senhor presidente, fulano de tal disse isso. Não, jamais. Você deve apresentar os seus argumentos, sem tocar no nome da pessoa que falou antes de você, e sem falar especificamente que você não concorda com aquilo ou com o que foi falado anteriormente. Você simplesmente vai dar a sua opinião, certo? E vai apresentar os seus argumentos, de modo que ninguém ali se sinta constrangido ou ofendido. Lembrando que você pode usar a palavra senhor, né, para se referir a uma pessoa da plateia. Você pode se referir a ela como senhor. O senhor disse que tal assunto deveria ser tratado dessa forma e etc. Então, você pode usar a palavra senhor. O ideal é que você seja o mais impessoal possível. Vamos agora para o subtópico chamado de questão de ordem. O que é a questão de ordem? Veja bem,
Se durante uma reunião você observar que as pessoas estão fugindo das regras, se elas estão de alguma forma ferindo, né, o bom andamento daquela reunião, você, como participante, pode pedir a palavra do modo como nós já ensinamos e falar: senhor presidente, por uma questão de ordem ou questão de ordem. O presidente vai entender que você está descontente com o andamento da reunião, e se ele notar que de fato a reunião está sendo mal conduzida, ou se a pessoa que estava falando não estava respeitando as regras, né, ou as leis aqui da palestra em conjunto, ele vai atender o seu pedido e vai tomar uma posição ali naquele momento, certo? Então a questão de ordem, ela pode ser levantada por qualquer pessoa da reunião, uma vez que você perceba que aquela reunião está sendo prolixa e está fugindo, né, das regras e das leis que são estabelecidas para o bom andamento de uma determinada reunião. Ok. Número 2, participação nas reuniões. Aí nós temos aqui 2.1, ordem dos trabalhos. Isso aqui é extremamente importante. Ele vai dizer: toda reunião deve ter um horário de início e de término. Isso daqui é extremamente importante. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem cumprir com essa regrinha básica, que é começar no horário e terminar no horário. Se uma reunião foi programada para começar às 19 horas, invariavelmente ela deve começar às 19 horas. Se ela está programada para terminar às 21 horas, ela precisa terminar às 21 horas. Então é necessário organização. Por isso que essas regras são tão importantes, porque elas vão nos ajudar a manter essa organização e a começar e terminar no horário estipulado. Claro que deve haver uma flexibilidade. Se acontecer algum imprevisto, né, se tiver algum assunto em discussão ali, muito importante, então a gente vai estender um pouco mais essa reunião, desde que não passe muito do tempo determinado, certo? Se a pessoa, o líder, né, perceber que determinado assunto não vai ser resolvido naquela reunião, ele termina aquela sessão, marca uma reunião extraordinária, certo? E trata especificamente desse assunto numa outra ocasião. Essa é a melhor forma de você resolver o problema. A constituição da mesa, 2.2. Bem, para você começar uma reunião, você precisa que a liderança se faça presente, já que a liderança é que vai, né, conduzir aquela reunião. Então o diretor, o presidente, ou no nosso caso o pastor, precisa estar presente. Em casos em que ele não possa estar presente, o vice-presidente pode assumir o lugar. Em outros locais, normalmente, quando não se tem uma pessoa já instituída para assumir o lugar do presidente, assume o mais velho, certo? Mas no nosso caso, né, nas Assembleias de Deus, quando o pastor presidente não está, quem assume é o vice-presidente. Se o vice-presidente não estiver, quem assume é o secretário, ok? Muito bem. Aí mais à frente ele vai falar, né, sobre o presidente, que é chamado de ad hoc, se eu não me engano, que é o presidente escolhido pelos membros daquela reunião
naquele momento para conduzir o trabalho, se não houver ninguém da diretoria. Se a reunião for essencial, né, imprescindível, ela tem que acontecer, mesmo sem o presidente. Por isso, por exemplo, em um culto, se o pastor não estiver, se não houver ninguém da diretoria, um obreiro, né, escolhido ali pelos irmãos, vai assumir a liderança do culto, para que o culto aconteça normalmente, ok? Aí nós temos aqui o quórum. O que é o quórum? O quórum é um número mínimo de pessoas em uma reunião para a deliberação de determinados assuntos. Então o quórum é um número mínimo de pessoas necessário para que aconteça uma reunião. Existem locais, né, que o número de pessoas necessário para que uma reunião aconteça é de 50%. Dependendo do assunto, esse número pode aumentar. Existem casos que o número de pessoas tem que ser de 2/3, ou seja, 66%. Um exemplo, quando você for deliberar um assunto estatutário, ou quando você for fazer uma modificação estatutária na igreja, você precisa de 2/3 dos membros presentes para que aquela reunião aconteça. Se não houver um número mínimo de 2/3, aquela reunião não pode acontecer. Na maioria dos outros casos, 50% já é o suficiente, ok? Aí durante a reunião vai verificar a quantidade de pessoas, vai declarar aberta a sessão e, como nós já estamos acostumados, o secretário, né, por ordem do presidente, vai fazer a leitura da ata, né, da reunião anterior. E aí nós teremos os avisos, os relatórios dos departamentos, assuntos disciplinares, dentre outros. Aí no subtópico 2.4.5, nós temos aqui a ordem do dia. A ordem do dia começa com as questões pendentes. Ou seja, se você não conseguiu discutir um assunto, resolver um problema na reunião anterior, quando você começar aquela nova reunião, você deve começar pelos assuntos que ficaram pendentes. Depois, você vai para os novos assuntos e para a pauta do dia. Então, toda reunião precisa ter a pauta do dia, ou seja, os assuntos que serão tratados naquela reunião, certo? Os anúncios serão feitos no término da reunião e os anúncios estão relacionados ao período de recesso. Então, por exemplo, a cada mês, né, uma vez por mês, nós fazemos a reunião de membros na igreja. Então, toda vez que termina a reunião de membros, o pastor vai fazer os avisos, né, finais do que vai acontecer durante aquele período, durante aquele mês, até que uma próxima reunião aconteça, ok? Depois disso, faz-se ali o encerramento. Vamos para o tópico 3. Vamos falar aqui agora das funções do presidente. Bem, ele começa dizendo aqui que o presidente é aquele que ocupa a posição mais difícil dentro do grupo. Por quê? Porque ele está, né, com a responsabilidade de conduzir aquela reunião, de tratar daqueles assuntos de forma pacífica, de forma imparcial, né, sem deixar, em algumas vezes, transparecer seus pontos de vista em relação às matérias em debate. Nós sabemos que isso é praticamente impossível, mas existem questões tratadas em reuniões que o presidente precisa ser neutro. Ele precisa deixar a critério dos membros, certo? Para que eles decidam, para que eles
deem ali a sua posição. O presidente pode falar da sua opinião em determinado assunto? Sim. Mas como é que isso acontece? Bem, vamos supor que um determinado assunto está sendo discutido ali na reunião, em assembleia. O pastor quer dar a sua opinião. Ele não pode dar a opinião dele como presidente. Então ele vai fazer o quê? É uma regra. Ele vai passar a presidência temporariamente para o vice ou para uma pessoa, né, que ele aponte ali no momento. A pessoa vai assumir a presidência da reunião naquele momento e o pastor, o líder, vai poder então dar a sua opinião como membro e não como presidente. Depois que ele der a sua opinião, né, depois que ele deixar claro a sua posição, ele volta à presidência daquela reunião. E aqui ele vai dizer o seguinte, que o ganhar e o perder são circunstâncias do momento e são mutáveis. Às vezes nós ganhamos e às vezes nós perdemos. Um assunto que é aprovado aqui hoje pode ser reprovado amanhã. O pastor ou líder do departamento que está conduzindo aquela reunião hoje, amanhã poderá estar sentado apenas como um membro. Então todas as coisas mudam. Então não adianta briga, né? Não adianta discussões, não adianta a gente querer perder a paz, né? Porque as coisas elas estão em constante transformação, ok? Aí aqui nós iremos ver quais são as principais funções do presidente. Eu vou ler rapidamente, acompanhe aí no seu livro, as principais funções do presidente. 3.1. Abrir e encerrar as reuniões. Depois, conceder a palavra. Manter a ordem e aplicar as normas. Interromper o orador quando necessário. Isso aqui é importante. Por exemplo, se o orador, se a pessoa que está falando, na sua vez, estiver sendo prolixa, desrespeitosa e estiver infringindo as leis daquela reunião, o presidente pode interrompê-lo, certo? 3.5. Advertir o orador e, quando este infringir um regimento, em casos extremos, caçar-lhe a palavra. Então, suponhamos que o pastor ou o líder pediu a palavra ao orador. O orador não quis dar a palavra. O que ele vai fazer? Vai caçar-lhe a palavra. Se ele tiver no microfone, vai pedir para o sonoplasta desligar o seu microfone. Certo? Isso, claro, em casos extremos. Decidir quanto à questão de ordem, que já foi falada. Anunciar ao plenário as matérias de acordo com a ordem regimental dos trabalhos e do seu temário. Limitar o debate ao assunto em consideração. Então, se ele perceber que alguém está discutindo assuntos que não estão sendo tratados naquela reunião ou que não estão sendo debatidos naquele momento, ele pode sim interromper essa pessoa. Organizar a ordem do dia da sessão imediata, anunciando-a no final da reunião. Esclarecer os pontos duvidosos de uma proposta, a fim de que o grupo possa votar com exatidão. Submeter à votação as propostas em discussões, anunciar o resultado da votação, assinar as atas e documentos da instituição. Então vejam o tamanho da responsabilidade que o presidente tem. Ele responde, inclusive judicialmente, por tudo que for tratado e por tudo que for decidido em assembleia. 3.14. Designar comissões. 3.15. Votar. Por exemplo, em caso de empate, vota-se 2 vezes. E aí ele dá o seu voto final, certo? Você deve votar também, o presidente pode votar quando a votação for secreta e quando a votação for nos corpos constitutivos e o presidente levar a representação de um deles. E também nos casos previstos no regimento. Deve ainda o presidente, letra A, conhecer bem os estatutos e o regimento da instituição que dirige. Então, por exemplo,
todo membro deveria conhecer muito bem o estatuto da sua igreja. Principalmente o presidente, o pastor, ele precisa conhecer em profundidade, né, o estatuto. Porque o estatuto é o que vai dizer o que pode e o que não pode fazer, certo? Então toda decisão deve estar amparada pelo estatuto e, acima de tudo, pela palavra de Deus. Precisa estar familiarizado com as regras parlamentares, mostrar-se amável e cortês com os participantes, assegurando-lhes seus direitos individuais. Então ele precisa respeitar a opinião dos outros, ele precisa se manter amável e cortês o máximo que ele puder. Claro que às vezes o pastor ou o líder, ele perde a paciência. Isso é óbvio, tem gente que consegue tirar a nossa paciência, mas ele precisa se manter o máximo possível cortês e amável com as pessoas, certo? Respeitar a minoria, que também tem o direito de ser ouvida. Então o pastor não pode menosprezar a minoria. Então vamos supor, para determinado assunto, 80% das pessoas foram a favor de um assunto levantado ali pelo pastor. 20% foi contrário. O pastor não pode desprezar os 20% só porque eles não concordaram, né, com aquela situação ou com aquele trabalho, com as discussões ou com aquele projeto, né, que foi levantado ali pela liderança. Então ele deve respeitar tanto a maioria como a minoria, deve ouvir os dois lados. Manter a discussão livre, alternando a fim de mostrar os dois lados da questão. Então ouvir sempre os dois lados da moeda. Ok? Então, de modo geral, aqui estão as atribuições do presidente. Vamos ver agora quais são as atribuições do vice-presidente. Bem, de modo geral, o vice-presidente, ele assume todas as funções do presidente quando este estiver ausente. Então, se o presidente não estiver ausente, quem assume é o vice-presidente. E enquanto ele estiver no lugar do presidente, ele também passa a assumir todas as responsabilidades do presidente. Aqui no final ele vai falar, né, do presidente ad hoc, que é justamente o presidente escolhido em assembleia para assumir aquela reunião, enquanto ela durar. Nós temos aqui no ponto 5 as atribuições do secretário. Isso aqui eu vou deixar para vocês lerem, viu? São coisas básicas, né, do dia a dia, nós já estamos muito bem acostumados com isso. Então temos aí várias atribuições do secretário. Uma coisa interessante aqui é no 6.5. Ele tem o direito de candidatar-se aos postos de direção, aos conselhos e às comissões, certo? Então o secretário ele pode se candidatar aos postos da diretoria da igreja, né, dos conselhos da igreja e das comissões. Qual deve ser a postura do membro em assembleia durante a reunião? Primeira coisa, esperar a sua vez para falar. Se alguém estiver falando, não interrompa essa pessoa, com exceção da questão de ordem, certo? Jamais interrompa o presidente. Espere ele falar, espere ele terminar, para depois você pedir a palavra. Não monopolizar a discussão, ou seja, não leve muito tempo falando sobre determinado assunto. Seja o mais rápido possível, seja objetivo, seja claro, né? E não fique enchendo linguiça o tempo todo. Então, você não é o único que tem o direito de falar. Outras pessoas também têm o mesmo direito de falar. Por isso, seja o mais breve possível. Não causar embaraços parlamentares ao presidente. Antes, mostrar-se respeitoso no proceder. Então, não seja desrespeitoso com seus colegas, com as pessoas que estão participando da reunião, principalmente com o presidente.
não seja desrespeitoso, não ofenda, não cause embaraços ao presidente, não faça perguntas maliciosas, capciosas, porque tem muita gente que infelizmente gosta de causar embaraço, de envergonhar a liderança, mas isso não faz parte, né, de uma da conduta de um servo de Deus, né, de ninguém. Não faz parte não deveria fazer parte da conduta de ninguém, de nenhuma pessoa de respeito, né, de bom caráter, inclusive do servo de Deus. Então evite esse tipo de situação. Sempre que você desejar propor alguma coisa na reunião, você pede a palavra conforme nós ensinamos e depois você fala, propõe o quê? E aí apresente a sua proposta. Não queira ser esperto ou sabido demais. Tem gente que quer dar uma de espertalhão, de sabichão, né? E aí acaba passando vergonha. Então evite esse tipo de comportamento. E não se pode apartear o presidente. Então não se aparteia o presidente enquanto ele fala. Ou seja, não se pode interromper o presidente enquanto ele estiver falando. Número 7, as propostas. Bem, as propostas são o ponto básico aqui das reuniões, né? São os assuntos que serão tratados durante aquela reunião. Aí nós temos aqui a classificação das propostas. Temos a proposta principal, temos a proposta acessória e temos também a proposta eventual. A principal é que faz parte da pauta do dia, é o assunto principal daquela reunião. A acessória é aquela que está ligada à principal, né? Porque nós temos o assunto principal e as ramificações. E a acessória, e a eventual é aquela que possui características próprias, mas que não tem nada a ver com a principal, mas que naquele momento é extremamente importante discutir. Aí nós temos a classificação das propostas. Temos aqui a proposta de emergência, questão de ordem, nós já falamos. Temos aqui o intervalo ou recesso. Então, durante uma reunião você pode dar um intervalo. Por exemplo, se uma reunião for muito extensa, no caso da nossa aula, né, de teologia, normalmente nossa aula de teologia tem de 5 a 6 horas. Então, já que é muito extensa, nós damos um intervalo aí de 30 minutos, que é justamente para os irmãos descansarem um pouco, né, física e mentalmente falando, evitando aí o esgotamento dos participantes, certo? Encerramento da reunião, recurso, reconsideração. A reconsideração é quando você quer pedir para a diretoria ou a liderança reexaminar algo que já foi tratado, mas que ficou alguma coisa ali sem ser muito bem explicado. Então, quando você quer fazer um reexame, você pede pela reconsideração. Esclarecimento é quando uma proposta ou um projeto não foi muito bem explicado, aí você pede, né, para o presidente esclarecer aquele assunto. E aí o presidente pode pedir para a pessoa que fez a proposta ou que deu a sugestão para explicar melhor o que ele quis dizer. Temos aqui a verificação de votação, quando existe a votação, né? E aí nós temos diversas formas de fazer essa averiguação, certo? Nós iremos ver aqui mais à frente. Ok, vamos aqui para 8.1, que vai falar da apresentação. Na letra A, você pede a palavra ao presidente, conforme nós já ensinamos. E aí você vai dizer, proponho o seguinte. Letra B. Segue o presidente enunciando a proposta dizendo, o senhor, fulano, não vai falar fulano, mas o senhor apresenta à consideração da Assembleia a seguinte proposta. Vai explicar qual é a proposta, certo? E aí, depois de explicar a proposta, ele vai submetê-la à
para submetê-la de acordo com a sua ordem de preferência. Então, o presidente, ele vai apresentar a proposta e vai perguntar se existe o apoio, né, dos participantes para se discutir aquela proposta. Então, se os membros acharem inadequado a discussão daquela proposta, então aquela proposta vai ser encerrada ali. Se eles acharem por bem discutirem, aí o presidente vai abrir espaço para que outras pessoas falem e deem as suas sugestões, ok? 8.2, a discussão. Então, depois que eu já estava adiantando, depois que a proposta foi apoiada, então leva-se a discussão. E as pessoas vão falar, o presidente vai fiscalizar tudo que for falado, vai abrir o espaço, né, para determinado número de pessoas falarem, não dá para ouvir todo mundo, né, na maioria das vezes, e aí cada pessoa vai ter um tempo específico para tratar daquele assunto, certo? A votação. Bem, nós temos aqui vários tipos de votações. Na maioria dos casos, a letra A é o que mais acontece, né? A maioria de membros. Ou seja, se na igreja nós temos 100 membros, para que uma proposta seja aprovada, ela precisa ter 50% mais um dos membros, que é diferente dos presentes. Então vamos supor, a igreja tem 100 membros, mas só tem 70 presentes. Não interessa, está contando como se tivesse os 100 membros. Então é maioria dos membros. Em outros casos, nós temos aqui a totalidade. Ou seja, deve haver unanimidade na votação. Se todos presentes votarem a favor, está aprovado. Se apenas um, reprovar, aí aquele projeto é engavetado, né? É arquivado. A maioria dos presentes. Bem, então aqui já não é a maioria dos membros, a maioria dos presentes. Então, não interessa se a igreja tem 500 membros, só vai contar quem está presente. Então, vamos supor que a igreja tenha 500 membros, mas presentes só tem 300. Então, vence a maioria dos presentes, ou seja, 151 para cima. Temos também letra D, maioria dos votantes. Às vezes, nem todos podem votar, né? Nem todos os membros e nem todos os presentes. Então, você não vai contar nem em relação aos membros, nem em relação aos presentes, mas em relação aos que podem votar. Exemplo, existem casos que somente a diretoria e o ministério da igreja pode votar a favor ou não de determinados assuntos. E o outro aqui é a maioria dos votos válidos, né? Tem casos que, como ele diz, havendo votos nulos, após a computação dos votos, a maioria será dos votos válidos, quando existe a opção de voto nulo. Quais são os métodos de votação? Nós temos o método nominal, certo? E o voto aqui nominal é quando você diz sim ou não a proposta, ok? Temos aqui o método que é secreto, e aí pode ser por meio de urna, pode ser por meio de um papelzinho para você escrever, né, o nome da pessoa, e aí ninguém vai ficar sabendo quem foi que votou contra ou quem foi que votou a favor. Temos a votação mecânica, né, que, como eu disse, pode ser utilizado uma urna, então, processo moderno de toques de botões. E temos a simbólica, que é quando acontece em reuniões de membros ou reuniões de ministério, na maioria dos casos. O pastor fala, quem concorda diz amém, né? Quem não concorda, fica em pé, quem concorda permaneça sentado. Então, esse é o tipo de votação
simbólica, certo? Bem, aí nós temos o glossário. O glossário você pode olhar em casa, né? É o significado aqui de cada palavra, para você se familiarizar aqui com os termos utilizados, né? Como a parte, Assembleia Geral, cair a sessão, encaminhar a mesa, item, coro, redação final e etc. E para nós aqui já finalizarmos, temos aqui como se preparar para uma reunião. Então, a pessoa que for conduzir uma reunião, ela tem que se preparar antecipadamente. Ela não pode chegar lá no dia e querer fazer as coisas de qualquer jeito. Ela precisa ter um preparo antes. Então ela vai fazer um resumo do que vai ser explicado. Ela vai planejar a direção da reunião, né, para saber o que dizer, como introduzir os tópicos, as ideias, como ele vai controlar a discussão, estabelecer o horário, né, de início, de término, ter o material pronto. Então, se precisar de panfletos, folhas de informação, cartões, diagramas, gráficos, cartazes, um quadro, uma caneta, né, piloto, um data show, tudo isso deve ser organizado antes que comece a reunião. Manter o local da reunião arrumado, escolher um local adequado, arejado, né, com cadeiras suficientes para as pessoas participarem, com ambiente adequado também, né, para não gerar incômodo nos participantes. E de que forma você deve liderar uma reunião? Primeiro, vai cumprimentar o grupo, fazer as observações da introdução, deixar o grupo à vontade, mostrar qual é o objetivo daquela reunião. Depois, vai orientar a discussão. De que maneira? Expondo os fatos, fazendo perguntas diretas e gerais, dando uma opinião quando necessário, fazer demonstrações ou ilustrações, né, sobre o assunto que está sendo tratado, encorajar a participação dos membros, né, de forma respeitosa, alcançar a aceitação dos resultados, quando você precisa reajustar as ideias, opiniões, né, de modo que a maior parte do grupo aceite, pedir constantemente a opinião das pessoas, dos membros, e mostre os pontos altos da reunião, faça uma avaliação das ideias, das opiniões, das sugestões e das experiências que forem sendo apresentadas durante aquela reunião. Chegue a conclusões ou a soluções, indique o que foi conseguido com a reunião e determine um plano de ação a ser tomado. Ok? E a conclusão vai dizer o seguinte: as regras parlamentares oferecem paradigmas necessários para a condução sadia e objetiva de reuniões deliberativas de quaisquer grupos sociais. Como ministros do Senhor Jesus, cada líder deve levar em conta a parceria, porque somos parceiros no reino do Senhor Jesus, e consequentemente o respeito devido aos colegas e ao Senhor de todos, Jesus Cristo, Senhor da glória e nosso. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha realmente compreendido, né, esse assunto. E se houver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, você pode fazer a sua anotação e deixar, né, a sua dúvida, a sua pergunta lá no grupo, que nós estaremos respondendo. Que Deus abençoe a sua vida. E no próximo, e nesse mês, né, final do mês, nós estaremos juntos com a permissão de Deus. Um forte abraço.